Boa tarde, meu nome é Robson, especialista de produtos pela Siemens no Brasil e trabalho hoje com aplicações de Motion Control e essa será a pauta de hoje da nossa conversa. Os meus amigos Vitor e Bianca já falaram bastante aqui da versatilidade dos controladores Simatic e eu vou complementar um pouco mais com mais uma faceta dos nossos controladores, que é Motion Control. Legal, pessoal. A gente viu um pouquinho da versatilidade dos controladores Simatic e hoje a gente vai entender um pouco mais desse conceito de Motion Control ou aplicações de controle de movimento, como você preferir chamar, tá? Antes da gente abordar os controladores de fato e o que eles têm de diferencial, vamos entender um pouquinho como que funciona o conceito de Motion Control, tá? E como que a gente coloca esse conceito em prática realmente. A gente começa ali pela questão do posicionamento. Então, vocês verão 3 desenhos aí nos slides. O primeiro deles trata de controle de movimento em posição. Apenas um eixo, tá? Então, o controlador ele se responsabiliza pelo movimento de uma esteira, por exemplo, somente em X. Já na segunda forma de trabalhar Motion Control, a gente pode pensar em controle em 2 diferentes eixos, X e Y. E aqui a gente exemplifica com uma aplicação de Kami, ou curva de Kami. E o terceiro cenário são as aplicações de cinemáticas. Essas aplicações cinemáticas são muito similares, ou por que não dizer exatamente idênticas a robôs, que podem ser operados em 3 diferentes eixos, X, Y ou Z. Essas 2 últimas aplicações, em X e Y, XY e Z, são específicas para controladores Simatic Technology, mas não se preocupe, a gente vai abordar no decorrer da nossa conversa hoje o que são os controladores Simatic Technology e qual a funcionalidade deles dentro desse conceito de Motion Control. Vamos dar uma olhadinha aqui numa primeira animação que exemplifica um pouco do Motion Control de uma forma bastante real, tá? Nessa primeira parte da linha, a gente tem um sistema de alimentação, tá? Essa é uma máquina que está fazendo ali potes de iogurte e está no final da linha embalando isso e colocando em caixas. Mas vamos se atentar à primeira parte aqui, onde nós temos o sistema de alimentador. Esse alimentador está fazendo basicamente um movimento somente em X, somente o posicionamento. Já na segunda parte da máquina, a gente tem selagem e corte. E aqui o sincronismo realmente acontece. O movimento em X da esteira com a prensagem ou corte desse filme plástico é realizado de forma sincronizada. E na última parte, a gente tem a embalagem. A embalagem aqui, ela será representada por uma aplicação de cinemática, como a gente viu no slide anterior. Esse robô se movimenta em 3 diferentes eixos e todo esse sistema pode ser controlado por um único PLC ou por um único controlador. Tá? Os chamados controladores Simatic Technology. E aqui a gente vê os conceitos sendo reproduzidos. A aplicação controlando apenas eixo X na primeira parte, X e Y na segunda com uma curva de Kami e, por fim, a cinemática propriamente dita com o robô fazendo a parte de embalagem. Interessante, o conceito é bastante simples,
mas como que ele de fato pode ser implementado na plataforma TI Portal? Hoje a Bianca já abordou de uma forma muito legal aqui com a gente como que a plataforma do TI Portal pode contribuir para a melhoria de engenharia e até mesmo contribuir para fins de diagnóstico, para fins de otimização de uma manufatura ou de um processo como um todo, tá? Aqui em Motion Control a gente tem basicamente algumas formas de interpretar aplicações quando a gente está pensando na plataforma do TI Portal. A primeira delas são as aplicações com objetos tecnológicos. Então, esse conceito de objetos tecnológicos visa facilitar a engenharia que nós realizamos através de ferramentas de software. Essas ferramentas de software são basicamente soluções que serão parametrizadas e não programadas. O objeto tecnológico é um dispositivo dentro da plataforma do TI Portal que facilita a programação, orientado realmente a parâmetros e não a linhas de código. Além disso, a gente trabalha em conjunto com o chamado conceito de PLC Open, ou seja, se você já trabalha aplicações de motion control em outras plataformas de outros fabricantes, a sua curva de aprendizado será muito menor, porque nós também utilizamos o conceito de PLC Open, que muitos fabricantes no mercado utilizam. Ou seja, o bloco que você trabalha em um determinado fabricante de automação será o mesmo bloco que você vai trabalhar dentro da plataforma do TI Portal. E a junção do objeto tecnológico, que é voltado à parametrização, diagnóstico facilitado e até mesmo benefícios no comissionamento com o PLC Open, trazem um ganho muito grande para o conceito de programação dentro do TI Portal em aplicações de controle de movimento. Além disso, a gente também tem algumas formas de facilitar essas aplicações com cinemáticas prontas. A gente viu lá no começo da nossa conversa que as aplicações de motion control elas são focadas basicamente em 3 aspectos: eixo X, X e Y, já com movimento sincronizado, e X, Y e Z, que são as aplicações com cinemáticas. E é justamente isso que a gente traz aqui nesse momento. TI Portal pode implementar cinemáticas já desenvolvidas ou você mesmo pode desenvolver uma cinemática. Vamos lá no conceito de cinemática. Cinemática nada mais é do que um robô de 2 ou 3 eixos que se movimenta para conseguir acertar um determinado ponto. Aqui a gente tem exemplificado um braço articulado, um robô do tipo SCARA, uma mesa cartesiana. Então, alguns exemplos são bastante nítidos nesse primeiro cenário aqui de cinemáticas, mas isso não significa que você necessariamente precisa utilizar as cinemáticas prontas do TI Portal. Você pode desenvolver a sua própria cinemática e ter o controle de tudo isso no controlador. Além das cinemáticas prontas, um grande benefício que é possível graças ao TI Portal é utilizar bibliotecas já prontas para uso em aplicações de motion control. A gente pode, por exemplo, pegar uma biblioteca para uma máquina de embalagem, e aqui dita como Packaging Toolbox, e essa biblioteca já traz blocos prontos, desenvolvidos para que você tenha mais facilidade na hora de implementar uma determinada funcionalidade da máquina, principalmente quando essa máquina é voltada para a embalagem. Todas essas soluções são gratuitas, disponíveis no TI Portal, no caso das cinemáticas, e disponíveis no site de suporte da Siemens, no caso das aplicações já desenvolvidas e prontas. Um outro aspecto muito interessante, quando a gente fala de benefícios do TI Portal em linha com aplicações de motion control, é a integração que ele possibilita com robôs de mercado. Então, a gente viu que as cinemáticas são robôs e trabalham 3 eixos mais uma garra, por exemplo, mas a gente também tem robôs de mercado que trabalham em mais de 3 eixos,
5 ou 6 eixos ao mesmo tempo. E esses robôs também podem ser integrados na plataforma do TIA Portal e com os controladores SIMATIC. E aqui, pessoal, vale um adendo muito interessante. A integração de robôs de mercado com controladores SIMATIC, ela não necessariamente precisa utilizar controladores SIMATIC Technology ou as chamadas CPUs T, CPUs tecnológicas. Aqui a gente faz uma integração de robôs com controladores standard do S7500, esses que vocês viram na apresentação da Bianca e do Vitor agora há pouco. A integração desses sistemas de 5 ou 6 eixos aos controladores SIMATIC e a plataforma do TIA Portal, de cara já traz alguns benefícios muito latentes. Um deles é a possibilidade que você tem de utilizar uma única plataforma para o controle da máquina e uma única plataforma para o controle do robô. Esse ganho dispensa agora um know-how extremamente específico em aplicações de robô, visto que você utiliza apenas um ambiente para fazer as duas coisas. Como que isso funciona, Robson? Funciona mais ou menos assim. Dentro do controlador S7500, nós vamos descarregar uma biblioteca e dentro do controlador do robô, nós descarregamos outra. Essas bibliotecas vão conversar através do protocolo Profinet, um protocolo de tempo real, e essas informações que são trocadas usam como interface o TIA Portal e a própria IHM que foi configurada ali pela plataforma do TIA. Essa IHM agora ela possibilita que você faça funções em modo jog do robô, funções de teaching do robô, ou até mesmo validação dos trajetos. Então, todas aquelas funcionalidades mais específicas que você utilizaria o controlador do robô e uma IHM dedicada do robô, você faz dentro da plataforma do TIA Portal e utilizando a mesma interface de visualização homem-máquina que você já programou, que você já tem na sua máquina. Legal dizer aqui que a gente já suporta isso em alguns robôs de mercado, como Stoible, Kuka, Denso, e essa integração é feita de uma forma bastante simplificada, com um ganho muito alto, tá? Muito bem. Falamos agora do TIA Portal e dos benefícios que as aplicações de motion trazem quando a gente utiliza essa plataforma junto com os controladores SIMATIC, mas também é extremamente interessante entender como os controladores SIMATIC funcionam dentro desse conceito de motion, tá? Bom, a gente já viu como os controladores da linha SIMATIC são versáteis, mas é muito importante a gente entender como que eles podem contribuir para aplicações de motion control e quais estão disponíveis para esse tipo de funcionalidade, controle de movimento e sincronismo entre eixos. A gente já começa ali com a família mais básica de controladores, é 7200, e pode avançar aí nessa linha de acordo com a complexidade da aplicação e da performance que o seu sistema exige do controlador. Passamos pelos controladores distribuídos, baseados no S7500, o próprio S7500 e, por fim, o S7500 em formato de Drive Controller. Sim, essa é uma novidade que a gente traz para o mercado de Motion Control, que é uma solução bastante interessante e que envolve aí não só controle, mas também acionamento, e a gente vai falar um pouquinho especificamente do novo Drive Controller já nos próximos slides. Também é interessante a gente entender como que cada controlador pode contribuir em cada tipo de aplicação. Como a gente citou lá no começo, as aplicações de motion, quando são em 2 ou 3 eixos, ou seja, funcionalidades como curva de Cumming, sincronismo entre eixos e até mesmo a implementação de cinemáticas, aqueles robôs de 3 eixos, nós precisaremos dos controladores SIMATIC Technology. Nós costumamos chamar esses caras de CPU-T.
CPU-T ou Drive Controller. Tá? São as duas linhas de atuação dos controladores dedicados para aplicações de motion e sincronismo entre eixos. E a gente pode ver aqui que, de acordo com a aplicação, seja uma simples esteira ou um simples sistema de elevação, os controladores standard da família 7500 e até mesmo da família 7200 já podem suprir a necessidade. Mas quando a gente avança na aplicação e começa a exigir do sistema e do controlador funcionalidades um pouco mais específicas, como as curvas de Cumming, sincronismo entre eixos ou até mesmo as cinemáticas sincronizadas com esteiras, os controladores tecnológicos são necessários e dedicados para esse tipo de aplicação. Vamos entender agora um pouquinho do novo controlador, o que nós chamamos de Drive Controller. O novo Drive Controller é uma solução que traz duas diferentes disciplinas em um único componente. CPU do S7500, um controlador tecnológico do S7500 com característica de fail-safe, característica de segurança de máquina, NR12, como o Vitor bem explicou para a gente aqui hoje. E adicionalmente, ele traz um drive, um acionamento de altíssima performance da família Synamics, que é o S120. A junção desses dois componentes em um só traz otimização de espaço e traz uma performance de máquina muito maior do que dos controladores S7500 tecnológicos que a gente já tem no portfólio. Entendendo um pouquinho mais no detalhe, alguns benefícios do novo Simatic Drive Controller, além de integrar diferentes disciplinas em um só componente, é a capacidade que esse dispositivo tem de trabalhar em diferentes interfaces de comunicação, como o Profinet e Profibus. Além disso, o novo Simatic Drive Controller ele é 100% programado dentro da plataforma do TI Portal, utilizando esse conceito que a gente abordou há pouco, os objetos tecnológicos. Para quem está um pouco mais familiarizado com os controladores da Siemens, vai perceber que ele tem uma cara de um controlador também muito conhecido, que é o Simotion. O Simatic Drive Controller vem complementando essa linha de controladores para aplicações de motion. Tem sim uma característica muito similar à do Simotion, que é juntar CPU e acionamento em um único dispositivo. Mas, adicionalmente, ele traz a capacidade de falar com aplicações de segurança, ou seja, esse controlador já é fail-safe e pode sim implementar dispositivos de segurança dentro dele. Além disso, alguns I/Os tecnológicos e alguns I/Os digitais e analógicos já estão embutidos nesse mesmo dispositivo. Um ganho também muito interessante é a possibilidade que esse dispositivo tem de controlar diversos eixos ao mesmo tempo. Aqui a gente exemplifica dizendo que nós podemos controlar com o novo Drive Controller até 160 eixos em posição ou até 80 eixos em sincronismo. Esses detalhes a gente pode conversar daqui a pouco no chat, onde eu e mais alguns colegas estaremos disponíveis para responder as suas perguntas. Eu convido vocês a participarem amanhã de mais uma palestra muito interessante, onde trará tudo isso que eu conversei com vocês aqui de forma prática. O meu colega Gerson Fábio vai trazer aqui algumas informações, abrir a plataforma do TI Portal e mostrar para a gente como é simples e como é bastante interativo trabalhar aplicações de motion control utilizando os controladores tecnológicos, desenvolvendo algumas aplicações de cinemática e mostrando o conceito de objetos tecnológicos que a gente tanto abordou aqui hoje. É isso, a gente se vê nessa próxima palestra para falar de mais temas de tecnologia. Muito obrigado.